Você já percebeu como o mundo está ficando cada vez mais dividido? Países em guerra, famílias se destruindo por causa de política, violência crescendo nas cidades, redes sociais manipulando as pessoas e as próprias pessoas se afastando uma das outras. Isto tudo é o sinal maior de que algo está acontecendo, porque a divisão da Terra já começou. E nessa transição planetária, cada ser humano vai ter de escolher de qual lado vai ficar. E essa escolha, ela não é para daqui a alguns anos, ela já está sendo feita agora. Todos os dias, de maneira consciente ou inconscientemente. E não dá mais para você ficar em cima do muro. Você vai ter que escolher um lado. Qual lado você escolhe? Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim. Seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você seguir junto com a gente e transformar a sua vida através do conhecimento que nós compartilhamos aqui, é bem simples. Basta você já apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar no sininho, sempre na opção todas, para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Combinado? Toda quinta-feira e todo domingo eu estou por aqui para compartilhar com você um conhecimento que vai transformar positivamente a sua vida. O que eu quero compartilhar com você hoje não é teoria e nós já começamos a ver isto acontecendo todos os dias. Quando você liga a sua TV, quando você abre as redes sociais ou quando mesmo você conversa com alguém da sua própria família principalmente, você já consegue ver que essa divisão está acontecendo. A divisão na Terra, ela já começou, porque nós estamos passando pela transição planetária. E nessa transição, cada pessoa está sendo levada conscientemente ou inconscientemente a escolher de qual lado ela vai estar, de qual lado ela vai caminhar daqui para frente. Talvez você já tenha percebido que existe uma tensão no ar, que os tempos mudaram. Pessoas brigando por causa de política, os países em guerra, intolerância aumentando, divisão por todo lado, impaciência de uma pessoa com outra, julgamento de classe social, julgamento de qual região a pessoa mora. A divisão está ficando ferrenha, a coisa está acontecendo e você vai ter de escolher um lado. Isso se intensificou demais, está acontecendo muito. E o que quase ninguém não sabe é que tudo isto é um reflexo da separação vibracional do joio e do trigo. Que tudo isso está acontecendo por causa da transição planetária. Você já tem percebido que as coisas mudaram muito de um tempo para cá, que antigamente não estava tão ferrenho desta maneira, não estava tão intenso como está agora? Se você já percebeu isso, comenta aqui embaixo o que você percebeu. Comenta o que mudou aí pra gente, para que outras pessoas possam aprender com você através da sua análise do que mudou. Comenta aí para outras pessoas verem, porque é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu vou te falar hoje os dois lados da transição planetária para você poder escolher. Porque no final desse vídeo você vai entender que não dá mais para ficar em cima do muro. A coisa se intensificou e vai se intensificar ainda mais. Quando eu falo dois lados, eu não estou falando de política, eu não estou falando de esquerda ou direita, não é isso. Eu estou falando de um cenário global, do que está acontecendo no planeta. Está acontecendo que esta divisão está tomando proporções catastróficas, proporções
muito intensas. Mas apenas um lado vai vencer esta disputa. E por isso eu quero trazer a luz para você sobre esse assunto, para você ver quais são esses dois lados e você escolher de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu interior, escolher qual lado tem mais ressonância com você. O primeiro lado é o lado de Deus, é o lado da fonte criadora. Este é o lado do amor, da prosperidade, da harmonia, da cooperação. Este é o lado em que você escolhe viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com o planeta Terra, com a natureza que nos nutre. É o lado onde tudo flui, porque você está alinhado com a energia original que criou todo o planeta. Ou seja, é o lado da luz, é o lado que vem trabalhando milhares e milhares de anos, ajudando a humanidade, para nós sabermos escolher positivamente quando chegasse essa época agora. Tudo está acontecendo e a espiritualidade ela vem trabalhando há mais de 2.000 anos, que é quando nós teríamos, no dia de hoje, decidir se nós continuaríamos como crianças espirituais ou nos tornaríamos adultos espirituais. E por causa disso, mais de 2.000 anos, a luz tem enviado muitos mensageiros do plano espiritual em todas as áreas da vida, desde a área da psicologia, desde a área da arte, até a área da ciência. Todas as áreas, até os próprios avatares, como Jesus, por exemplo, que veio à Terra nos amparar, nos ajudar. Então, milhares de anos, tudo vem sendo preparado para esse grande momento do salto quântico da humanidade. E tudo que passamos antes, nos anos anteriores, foi apenas treinamento. Todos aqueles que estão encarnados agora estão passando pela grande prova. E é exatamente por existir essa prova é que aqueles que têm o poder e comandam o planeta não querem que você passe nessa prova. Eles querem que você continue ficando indiretamente, inconscientemente, mesmo sem saber, do lado deles. Eles querem continuar tendo uma humanidade para ser escravizada e mantida como refém dos próprios interesses egoístas deles. E por isso, nós temos esse outro lado da moeda. O segundo lado é o lado da Matrix. Este é o lado do egoísmo, o lado da competição, o lado da maldade, da mentira. É o lado que faz as pessoas brigarem uma com as outras por causa de ideologia política. É o lado que cria guerra entre os países. É o lado que manipula figuras públicas para enganar o povo e dessa maneira manter milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas presas na escassez, para que assim eles tenham um império para poder comandar. Ou seja, os escravos ficam na base da Matrix e eles ficam na base da pirâmide e eles ficam no topo da pirâmide. Se você observar, a Terra ela já está cheia desses sinais de divisão que está acontecendo. Os conflitos entre os países aumentaram muito. O dinheiro tem valido cada vez menos. A intolerância entre as religiões cresce cada dia mais. Além disso, as amizades, por exemplo, a amizade que você tem se desfeito, não está durando mais nada. As pessoas têm se odiado muito mais. As famílias têm brigado por causa de política. Está uma verdadeira divisão. E no fundo,
tudo isso é um reflexo, é uma reflexão da grande separação entre os que escolhem a fonte criadora e entre os que escolhem a Matrix. E infelizmente as pessoas não têm conseguido mais enxergar o lado bom das outras pessoas. Elas estão enxergando apenas o lado ruim. E isso traz consequências sérias. Porque ninguém é perfeito, gente. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Todos nós estamos aprendendo aqui encarnados na Terra. Eu nessa transição, por exemplo, eu sou apenas um mensageiro que está cumprindo a sua missão e transmitindo a mensagem para expandir a consciência das pessoas. Mas eu também tenho os meus defeitos. E por isso eu estou no mesmo barco que vocês. Todos que estão neste momento encarnados e desencarnados no plano espiritual da Terra estão no mesmo barco que nós. E por isso todos nós estamos sujeitos a escolher, consciente ou inconscientemente, o lado errado dessa transição planetária. O lado da Matrix ou o lado da fonte criadora. Veja bem, você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais maldosas, intolerantes, impacientes? De um lado, pessoas se agarram a um extremo. Do outro, as pessoas defendem o oposto, extremo também, com unhas e dentes. E quem que perde com isso? Quando dá esse choque? Nós, porque há uma cisão, há uma divisão. Porque enquanto nós brigamos, nós esquecemos de olhar para o que realmente importa. E o que é que realmente importa? O que importa é o lado espiritual. Porque nós somos seres espirituais e estamos usando um corpo físico para aprender aqui na matéria. Simples assim. A fonte criadora é o lado espiritual que experiencia no lado material físico. Mas infelizmente quem está comandando esse lado material físico e deixando as pessoas na escassez, no sofrimento, na humilhação, é a Matrix. Quando eu falo Matrix, eu falo de todos aqueles que controlam o sistema antes de nós chegarmos aqui e que eles continuam controlando o sistema depois que nós chegamos aqui. A Matrix, ela é o lado ruim da transição planetária, porque ela não quer que você tenha consciência de que nós estamos numa transição. Porque se você tiver consciência disso, você não será mais refém daquilo que eles implantam na sociedade. E se você não for mais refém, o que vai acontecer? Eles não vão mais conseguir interferir na sua vibração e te deixar na escassez. É por isso que eu vou realizar a imersão saindo da Matrix. Exatamente para falar detalhadamente sobre o mapa falso que a Matrix passou. Se por acaso você ainda não está por dentro dessa imersão, eu vou realizar uma imersão gratuita chamada Saindo da Matrix, onde eu vou te ajudar a sair dessa escassez que eles implantaram e também vou te ensinar como entrar na prosperidade para nunca mais se preocupar com as vicissitudes desse mundo material. Para nunca mais perder uma noite de sono preocupado com o que vai comer, qual boleto vai pagar, onde vai morar. Nunca mais ficar nessa escassez. Então, se por acaso você ainda não se inscreveu, eu vou deixar aqui embaixo, no segundo link da descrição, para você tocar e se inscrever gratuitamente. Ok? Então, se inscreva antes que termine as vagas, porque tem um limite de servidor. Tá bem? Porque esse assunto, ele é bem delicado. E você sabe que a Matrix não quer que as pessoas saibam disso. Não quer, gente. Eu já sofri restrição, já sofri ameaça, já sofri perseguição. Dependendo do vídeo que você abrir no canal Luz Atômica, você vai ver que tem pessoas ameaçando. Por quê? Por levar a luz. Por falar algo simples para ajudar e transformar a vida das pessoas.
A Matrix não quer que as pessoas saiam dela, porque se sair delas, da Matrix, aqui tem uma pirâmide, ok? Se tirar a base da pirâmide, o que acontece? A pirâmide rui. Se vocês saírem da Matrix, se as pessoas saírem da Matrix, quem serão os escravos que eles vão comandar? Se vocês saírem da Matrix, quem serão os escravos que eles vão comandar? Pois é. É isso que eles querem. Fazer as pessoas permanecerem inconscientes, escolhendo o lado deles. Eles forçam a escassez na Matrix para que as pessoas sofram, se sacrifiquem e principalmente para que elas odeiem a Deus. Você já percebeu quando a pessoa está passando por uma fase difícil, está sendo prejudicada por alguma coisa, está sofrendo algum tipo de injustiça? Ela passa a culpar Deus, odiar Deus, e ela fica materializada, e para ela não tem mais limite, ela faz a maldade, ela destila ódio, etc. Ela perde a essência da conexão com Deus, com a centelha divina? Pois é. Dessa maneira, essas pessoas esquecem que a fonte criadora provê tudo que as pessoas precisam. E que é na fonte criadora que se tem a prosperidade. E para comprovar isso é muito simples. Eu não estou falando uma teoria para você. Eu estou falando um fato comprovado. Para comprovar isso é simples. Veja quanta água tem no planeta para dar vida a todos os seres humanos. Quanta água se tem? Veja quanta natureza se tem para alimentar os seres humanos, para ter oxigênio para os seres humanos respirarem. Veja quanta fruta a natureza produz para alimentar os seres humanos. Veja o que cada fruta produz de sementes dentro dela para depois ser plantada na terra e se multiplicada centenas de vezes. Não há escassez no mapa do universo, gente. Há escassez na Matrix aqui, que eles implantam a bendita da escassez. A escassez é plantada pela Matrix para manter as pessoas no sofrimento. Mas aquelas que entram em ressonância com a fonte criadora, não tem como mais a escassez funcionar, porque ela mudou de vibração. Então o que chega para ela é só coisa positiva, porque ela está em ressonância com a fonte divina, com o mapa do universo. Porque a Matrix ela sempre existiu. Mas agora nós estamos na fase final da transição planetária. E aí a coisa está ficando mais intensa. A coisa está ficando mais intensa para as pessoas. Você pode ver isso quando você olha as notícias na televisão. Você vê as guerras, você vê a maldade, pai matando filho, filho matando pai, traições, roubos, injustiças, você vê o lixo que está virando. Quando você observa o aumento da violência nas cidades, quando você percebe a dificuldade que muitas pessoas têm de sentar na mesa, de conversar com um parente, com um amigo sem brigar, isto é apenas o reflexo externo de uma separação interna que já está acontecendo. E a verdade é que cada atitude sua no dia de hoje mostra de qual lado você está. Quando você escolhe perdoar ao invés de guardar rancor, você está escolhendo o lado da fonte criadora. Quando você escolhe julgar e apontar o dedo, você se conecta com a Matrix. Quando você escolhe agradecer pelo que você tem, você começa a vibrar na abundância, na prosperidade. Quando você reclama de tudo, você reforça o padrão mental da Matrix. É por isso que eu quero falar com você do fundo do meu coração. É por isso que eu resolvi gravar este tema. A transição planetária, ela não é algo futuro, não é algo para amanhã. Não é algo para daqui a alguns anos. Ela já começou. E você faz parte desse processo. Quer aceite, quer não aceite. Quer acredite, quer não acredite. Está acontecendo da mesma maneira. Você encarnou sabendo que estava na fase final, na fase de provação, na transição planetária. Então, a cada escolha, a cada palavra,
A cada pensamento direcionado, você está decidindo de qual lado você vai caminhar. Veja bem, para ficar bem claro o que eu vou dizer agora. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ser um ser iluminado. Não precisa de nada disso. Quero que fique claro, não estou aqui cagando regra para ninguém. Não é isso. Eu estou aqui trazendo luz para esse conhecimento, que é o meu papel fazer. E você decidir o que quer fazer. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser iluminado. Não precisa de nada disso. Porque os amigos espirituais não esperam isso de você. Não esperam isso da gente. Eles sabem que nós somos crianças evoluindo. O que você precisa é apenas estar consciente das suas escolhas. E é o que a Matrix não quer que você esteja consciente. Por isso que ela implanta mapa mental na sua cabeça, um mapa errado, um mapa falso. Através da mídia, da cultura, da escola, da rede social, de tudo que te rodeia. Porque quando você percebe que existe uma escolha, você para de viver no automático. E aí você começa a escolher de forma intencional aquilo que você quer. Você não fica mais refém, você não fica mais escolhendo sem perceber, escolhendo de maneira inconsciente. Você assume o seu papel, você ativa a sua centelha divina, não que ela estivesse desativada, ok? Mas você acessa a sua centelha divina e passa a escolher conscientemente. E é essa a escolha que você tem de fazer. É essa escolha que vai determinar se você vai continuar preso na Matrix ou se você vai se conectar com a fonte criadora, se conectar com a energia divina, a energia que nos move, a energia que faz a água estar no planeta para a gente beber, faz as árvores realizar a fotossíntese, faz o capim, a natureza crescer, faz as frutas se multiplicarem, faz a abundância de estrelas saírem, a prosperidade que o universo nos oferece, mas que infelizmente a Matrix nos condiciona. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ter consciência das suas escolhas. Porque é o seu livre-arbítrio que deve escolher. E não o condicionamento que a Matrix aplica para que você escolha inconscientemente o lado deles. É uma libertação. É a quebra das amarras, um conteúdo como esse, para que você tenha a oportunidade de escolher por si mesmo. E não por condicionamento do que a Matrix empurra em você. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, porque o mundo parece estar puxando a gente para baixo o tempo todo. As notícias ruins, os conflitos, as provocações no trabalho. Mas lembre-se, você não precisa entrar nesse jogo. Você pode ser a diferença. Você pode ser a luz no meio da escuridão. Tá lembrado do palito de fósforo? Você está no quarto escuro, você acende um fósforo, ele já ilumina os cantos para você ver o que está acontecendo. Você pode ser aquele que escolhe a misericórdia quando todo mundo está escolhendo a justiça, a raiva, a injustiça e a raiva. Você pode ser aquela pessoa que erra, mas que assume e pede perdão para poder seguir em frente. Você pode ser aquele que a vida toda só pensou no seu próprio umbigo, mas que hoje você pensa no seu umbigo, mas também no umbigo de todo mundo. E além de tudo isso, eu acho que é o principal. Quero que você saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho. O seu mentor espiritual está com você. Os seus amigos familiares que já desencarnaram estão com você te apoiando. A fonte divina que está dentro de você também está te apoiando. Você está aqui através desse conteúdo meu que também está te apoiando. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando. Estão escolhendo o lado da fonte criadora. Estão vibrando em harmonia e em prosperidade. E cada vez que uma pessoa escolhe esse lado, a Terra dá um passo à frente para se tornar um local de harmonia que a transição planetária deseja que aconteça. Você já percebeu como que os dias estão bem mais curtos? Porque a vibração do planeta está aumentando. Tudo está mudando. E cabe a nós escolher de qual lado nós vamos estar. Eu creio que você vai escolher o lado correto. O lado que o universo inteiro está, mas que
o nosso planeta está condicionado, porque o nosso planeta, ele foi raptado e está dentro de uma Matrix. Mateus, por quê? Porque para o nosso planeta vieram os espíritos mais densos, os espíritos mais errantes e de mais baixa vibração, incluindo nós. Mas este momento é o nosso momento de gabaritar essa prova e transformar o planeta Terra numa terra de harmonia, numa terra de prosperidade, numa terra de amor ao próximo. E por isso eu te pergunto novamente, de qual lado você está? Qual lado você vai escolher? O lado da Matrix, que se alimenta do medo e da divisão, ou o lado de Deus, da fonte criadora, que transborda amor, transborda prosperidade e harmonia? A escolha é sua. E essa escolha que vai definir não apenas o seu futuro, mas vai definir também o futuro de toda a humanidade. Porque somos nós. Gratidão.